Mas quero dizer a todos que estão aqui, eu sei que você sabe muito bem que o nosso Deus é um Deus de aliança. Diga comigo assim: o nosso Deus é um Deus de aliança. Aliança. Nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de aliança. E o que significa aliança? Aliança é ligar, fazer um acordo, é um pacto, é uma união. No caso nosso aqui é uma aliança, um pacto se refere entre Deus e a nós, entre Deus e os homens. Aleluia. O pacto no Antigo Testamento era feito às vezes com cortes de animais, e era necessário o sangue ser derramado. Se a gente for lembrar aqui, existem várias alianças que foram feitas no Velho Testamento. A aliança da criação, um relacionamento original entre Deus e a humanidade através de Adão e através de Eva. Tivemos também a aliança de preservação da humanidade, uma aliança feita com Noé. Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé e a sua família. Tivemos a aliança da promessa através de Abraão. Deus fez diversas promessas a Abraão sobre a terra, sobre os filhos, sobre os descendentes, família sendo abençoada. Uma das promessas é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E desde lá, a gente pode dizer que na descendência de Abraão viria Jesus. Tivemos a aliança da lei, Deus falando com Moisés, como alguém conversava com um amigo. Deus falava com Moisés face a face, e através de Moisés, o Senhor trouxe suas leis ao povo. Ou seja, o Senhor Deus tirando dentro dele, vamos dizer assim, das suas entranhas, a importância de obedecer a sua palavra. E Deus propõe para o povo bênção e maldição. O que você quer, meu irmão? Bênção ou maldição na sua vida? Todos nós queremos bênção. Todos nós queremos bênção. Faz parte de uma aliança do Senhor sobre as nossas vidas. Bênção sobre você todos os dias da sua vida. Através de Davi teve uma grande aliança, a aliança do reino. Aleluia. Deus, ele promete a sua linhagem, e através de Davi viria o rei, o Senhor Jesus, o grande e maravilhoso Salvador da nossa vida. E logo em seguida, no Novo Testamento, a nova aliança, Jesus Cristo sendo a nova aliança, a aliança da redenção, a aliança do amor, a aliança da unidade, a aliança também da eternidade. Sermos abençoados aqui na terra e sermos abençoados para sempre. Quantos aqui querem ser abençoados na terra? Quantos aqui querem ser abençoados eternamente? Aleluia. Se você quer ser abençoado eternamente aí, dá um glória a Deus. Falamos aqui de aliança, mas eu quero introduzir isso aqui agora. Que Paulo, ele chega para a igreja de Éfeso e tenta colocar no coração daquela igreja, plantar no coração daquela igreja a consciência da aliança, para que de forma alguma pudesse esquecer dessa aliança que nós, através de Cristo, temos. Naquele período ali, eles estavam vivendo uma situação difícil na igreja, de algumas pessoas começarem a sair, porque ouviam-se muito que se diziam lá fora. Naquele momento, alguns estavam até mesmo com medo do que poderia acontecer com eles por causa de estarem na igreja. Mas Paulo estava dizendo para que a aliança do Senhor não fosse apenas algo comum na vida deles, mas com algo poderoso na vida dele. Dizendo, é como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus sempre cumpriu o seu lado. Deus sempre foi fiel com a sua palavra. Nos tempos antigos, os mais problemas que existiram, Deus sempre se manteve fiel na sua palavra, abençoando,
livrando, libertando o seu povo. Teve um determinado momento que o povo no Egito começa a orar pedindo socorro. Então Deus ouve o gemido do seu povo lá no Egito, o gemido do seu povo lá naquela terra onde eles eram escravos. E Deus envia, no caso Moisés, para livrá-los daquela escravidão. Ou seja, Deus sempre esteve atento ao clamor do seu povo. Deus sempre esteve atento à voz que emana da terra dos homens, sempre atento para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ajudar em tempos difíceis, porque Ele é fiel, Ele é cumpridor das suas promessas, mesmo sendo do outro lado nós homens falhando. Mesmo do outro lado, nós fazendo coisas que não agradavam a Ele, o Senhor sempre permaneceu fiel nas suas promessas. Deus é um Deus de aliança. E o fato de Deus ser um Deus de aliança, Deus não esquece de mim e não esquece de você. Deus é sabedor de tudo que estamos passando nesses anos ou nesses dias. Deus sabe todos os seus problemas, Deus sabe de todas as suas batalhas. Mas se você permanecer firme nele, Ele vai te abençoar grandemente, porque a parte dele, a parte da aliança, Ele sempre vai fazer. Diga comigo assim: a parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Mas a aliança tem os dois lados. Fica com o seu coração concentrado naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ganhando ou perdendo, o nosso Deus é um Deus de aliança. Sabe, você rompendo em algumas áreas ou não rompendo, Deus é um Deus de aliança. E Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Mas o que nós não podemos deixar ou esquecer é que o nosso Deus é fiel. Que o nosso Deus, Ele é cumpridor de palavras. Ele é um cumpridor de palavras. Primeiro ponto, uma aliança com Deus. Deus foi que primeiramente estabelece uma aliança com os homens. E as alianças, interessante, é bom até focar aqui, a aliança bíblica só pode ser proposta do maior para o menor. Ou seja, só poderia ser de Deus para os homens, e não dos homens para com Deus. Ou seja, do maior para o menor. O maior dizendo: eu serei fiel para ti. E tendo essa importância do maior dizendo que vai nos abençoar, meu irmão, essa palavra dele, ela não muda. Tantas coisas já mudou neste mundo, tantas coisas que antes eram já não são mais, e o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus continua o mesmo. E esse Deus está aqui nessa noite para dizer que Ele tem uma aliança com você. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Aleluia, louve ao Senhor. Como a gente pode definir uma aliança? A aliança é um acordo entre duas partes. Ou seja, a parte de Deus Ele sempre vai fazer. A pergunta nessa noite é: eu estou fazendo a minha parte? Eu tenho sido fiel aos princípios do Senhor? Eu tenho sido fiel aos princípios da palavra de Deus? Duas partes. Deus tem sido fiel, e eu tenho sido fiel a Ele. Nós fazemos compromissos e muitas vezes esquecemos, mas Deus vela com aquilo que Ele promete. Muitos de nós queremos somente o compromisso e a fidelidade de Deus, mas eu e você precisamos comprometer com Ele. Antes talvez você não conhecia Deus, mas hoje você conhece, através de Cristo Jesus na sua vida. Através de Cristo, o Senhor Jesus, você conhece essa aliança, e você pode ter esperança de dias melhores aqui na terra e eternidade com o Senhor. Mas temos que fazer a nossa parte. Quando você está na sua casa, você ainda tem aliança com o Senhor? Porque algumas pessoas só lembram de que tem aliança com o Senhor quando vem à igreja.
Mas lá na sua casa, lá no seu local de trabalho, aonde você está, meu irmão, você ainda mantém a sua aliança com o Senhor? Ei, não está usando, carregando a marca de Cristo na vida? E muitas vezes nós queremos e pedimos: ó Senhor, faça isso, faça aquilo, e Deus está sempre pronto com as mãos estendidas para nos abençoar, mas muitas vezes as nossas mãos estão para baixo. No sentido, na igreja tem uma aliança, mas no meu trabalho nem todos sabem que eu sou. E esta é a questão de Paulo com a igreja de Éfeso. Olha, lembra que nós temos uma aliança com Deus através de Cristo. Através do Senhor Jesus, temos uma aliança eterna, que nós não podemos deixar passar despercebida. Então Paulo tenta plantar no coração da igreja a consciência da aliança. A aliança tem dois lados, uma parte faz, a outra também tem que fazer. Ou seja, as duas têm que estar no mesmo nível, mesmo sabendo que Deus está acima. Mas o nível de compromisso, Deus sempre está pronto a se comprometer, a fazer e a realizar na nossa vida. E por isso que muitas coisas não têm acontecido na igreja nos dias de hoje. Mas se nessa noite você tiver a ciência ou a consciência de dizer e declarar: eu tenho uma aliança com Deus, os céus vai abrir sobre a sua vida, e aquilo que estava faltando para você vai começar a acontecer. Aquilo que você tanto precisa, pode dar um pulo de glória, porque vai acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre a sua vida e sobre a sua família. Fiel para cumprir. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que o povo é destruído. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E é uma verdade. Muitas vezes somos derrotados em algumas áreas da nossa vida, espiritualmente falando, por nos faltar conhecimento da palavra. Essa palavra a gente tem sempre pregado e anunciado aqui, pastor, irmã Silvia. Tudo que precisamos está aqui. Tudo que eu preciso como família está aqui. Tudo que eu preciso como pai está aqui. Tudo que eu preciso como esposo está aqui. Tudo que eu preciso como filho está aqui. Tudo que preciso como pastor está aqui. Tudo que eu preciso como ovelha está aqui. Tudo que eu preciso na minha vida sentimental está aqui. Tudo que eu preciso na minha vida profissional está aqui. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta nas minhas mãos. Às vezes nós usamos essa resposta para cima e para baixo, mas não colocamos ela no coração. Falta de conhecer naquilo que Deus pode fazer para conosco. Está difícil, confia no seu Deus. Está com tempo difícil ou luta, passando por prova, o Deus é fiel para te abençoar, para te fortalecer. Meu irmão, em todo tempo, em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, a palavra de Deus tem resposta para você. E o que o Senhor diz que vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer. Teve um tempo que não tinha chuva, mas o profeta falou: olha, se tem alguma coisa no céu, ele falou: tem somente uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Então corre depressa, porque virá chuva, ei, porque o Deus é fiel, o nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel para cumprir todas as promessas. E nessa noite, Deus está sempre pronto para fazer a parte dele. Vamos fazer a nossa parte? Entrega tudo nas mãos do Senhor. Eu falei algo pela manhã, que os nossos níveis de entrega para Deus vão determinar os nossos níveis de experiência com o que Deus tem preparado para nós. E Deus tem preparado para mim e para você grandes coisas. Vou repetir: os nossos níveis de entrega para Deus determinam os nossos níveis de experiências com Ele. E Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. Quanto mais você entrega, mais você tem de Deus. Quanto menos você entrega, menos você tem de Deus. Mas nessa noite entrega tudo, e você terá tudo dos céus sobre a sua vida.